Olá pessoal, tudo bem? Vamos à nossa reflexão de hoje? Então elevemos o nosso pensamento ao nosso Mestre amado Jesus, rogando a Ele que fortaleça a nossa fé para que consigamos seguir perseverantes no dia de amanhã. E que assim seja. Bom pessoal, hoje nós vamos falar de um tema que às vezes a gente não entende muito bem como aplicar no nosso dia a dia, que é a misericórdia. Quando nós vemos a palavra misericórdia, muitas pessoas confundem com pena, com dó, não é? Ai, coitadinho, vou ter pena do outro. Na verdade, a misericórdia, ela é algo muito maior que isso. Deus é muito misericordioso para conosco. Nós, às vezes, dizemos assim, nós espíritas temos muita mania de dizer isso, né? Ah, fazer tal coisa porque eu mereço. Ah, o nosso merecimento. Sim, muitas coisas na nossa existência vêm por merecimento, porém, se Deus fosse nos auxiliar somente por conta do nosso merecimento, a gente não teria aí muita sorte, digamos assim, não é? Muita coisa que acontece na nossa vida vem para nós por misericórdia divina, não pelo nosso merecimento. Deus nos dá oportunidade de crescimento, de evolução, porque Ele é um ser misericordioso, porque Ele é amor, não é? Bom, para a gente entender o que seria misericórdia. Quando eu falo ter misericórdia para com o outro, não significa pena. Significa entender que cada um de nós estamos em um nível evolutivo, cada um de nós temos um entendimento, às vezes, de um mesmo assunto. E quando eu entendo que o outro é diferente de mim, ele tem a maneira dele de entender as coisas, a maneira dele de reagir diante de cada situação, e eu, mesmo que ele se comporte de maneira que não me agrada, ou da maneira que eu não espero, né, ou na maneira que eu não esperaria que ele se comportasse, eu entenda e o respeite. Não é? Isso é misericórdia, é entender que o outro não está agindo conforme o que eu espero. E às vezes a gente até entende que ele não consegue fazer melhor. Isso não significa que nós sempre estamos nessa posição de seres superiores e entendidos, que já sabemos de tudo, e o outro tem que fazer algo, tudo que ele faz, fala, ai, coitadinho, ele não está no meu nível. Não é isso. Mas é porque às vezes nós já entendemos algumas situações de uma maneira diferente do outro. E não adianta a gente querer abrir a cabeça dele para que ele faça conforme nós fazemos. É importante a gente entender que ele tem a particularidade dele. Eu já contei isso em algum dos vídeos anteriores, mas para lembrar que casa bem a história do discípulo Bartolomeu, que Jesus passou a noite conversando com ele, e porque ele era muito triste, ele era muito introvertido, né? E ele não sabia dizer muito bem o motivo da sua tristeza, mas ele apresentava um contexto bem complicado familiar. A mãe havia falecido tinha pouco tempo, o pai e os irmãos não aceitavam que ele andasse com Jesus, não é? E ele era constantemente escorraçado, eles o xingavam, né? Por conta disso. Então, essa noite que ele passou conversando com Cristo, ele entendeu tanta coisa, ele recebeu tão profundamente o carinho de Deus, que quando ele chegou em casa e seu pai e seus irmãos o agrediram como eles sempre faziam, gritavam, xingavam, escorraçaram ele de casa, pela primeira vez ele não teve vontade de responder. Ele olhou para aqueles irmãos e pensou, só eu tenho a paz suficiente para dar para eles. Eu conheço Jesus, eles não conhecem. Então essa é a forma de agir com misericórdia, de olhar para o outro e entender que ele está agindo daquele jeito porque é o jeito que ele consegue, de acordo com as ferramentas que ele tem naquele momento. Mas eu preciso me policiar para que eu haja conforme aquilo que eu aprendi. Se eu estou estudando, recebendo as orientações, os ensinamentos do Cristo, eu preciso me esforçar porque eu conheço o Cristo e o outro não. Então eu não tenho que exigir que o outro mude, eu tenho que exigir que a minha postura mude em relação à mesma postura do outro. Se o outro sempre me agride, eu preciso mudar o meu entendimento em relação a isso, para que não sofra, para que não cresça o problema. Então, para que a gente possa entender, Emmanuel fala que é preciso a gente perguntar quantas vezes a gente olha para nós ou para as situações que nós criamos no nosso dia a dia com um olhar de compaixão, com um olhar de entendimento, ou às vezes até
com uma certa frieza. É importante a gente analisar o nosso comportamento, tentar modificar o nosso comportamento e ter misericórdia para com o outro, e ter misericórdia ainda para conosco, para aquelas falhas que a gente ainda não consegue fazer como a gente sabe que já deveria fazer. Então, que nós possamos ser misericordiosos no sentido de abrir o nosso coração para que a brandura tenha acesso. Não é possível ser manso e pacífico, né, se eu não tenho misericórdia. Então, as bem-aventuranças falam: bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os mansos e os pacíficos. É preciso abrir o nosso coração para entrar a brandura, para entrar a serenidade, a tranquilidade e o entendimento. É Ele que vai fazer com que nós tenhamos misericórdia diante das situações no nosso dia a dia. Não é pena, não é dó, ficar, ai, coitadinho, ai, pobrezinho, ele está passando por tal dificuldade. Não, mas ter misericórdia no sentido de entender que ele está num estágio diferente do seu, que ele interpreta a situação de uma maneira diferente da sua, que ele vive provas diferentes da sua e que Deus está por nós. Deus olha por todos nós e da mesma forma nós precisamos ter compaixão do outro, no sentido de auxiliar o crescimento do outro. Então que Jesus possa nos abençoar e nos proteger a cada dia, para que a gente hoje seja melhor que ontem e amanhã sejamos melhor que hoje. Fiquem todos com Deus, que nós possamos ter aí uma semana abençoada. Fiquem à vontade para compartilhar esse e os outros vídeos que estão também no nosso canal do YouTube, Espiritismo no Cotidiano, para todas as pessoas que vocês criam que essas mensagens façam sentido. Um grande abraço.